E disse Deus a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Nesta época, ainda chamado Abrão, ele obedece a voz e o chamado de Deus e segue a sua jornada, saindo da sua cidade natal, conhecida pelo nome de Ur dos Caldeus. Na verdade, a capital da Mesopotâmia. O que nos chama a atenção é que quando Deus chama a Abrão, Deus não dá a ele um mapa. Deus não entrega na mão de Abrão um GPS, nem aponta a localidade. O texto diz: para uma terra que eu te mostrarei. Outra coisa super interessante é que os historiadores, os estudiosos costumam a ensinar e afirmar que Tera, tanto o seu pai como também o próprio Abrão, eles viviam em meio à idolatria da sua terra, adoradores do sol, adoradores dos astros, da própria lua, tinham como Deus Marduk. E o interessante de tudo isso é que foi justamente este homem que Deus usou, como de costume, não é? O próprio Elias, sem genealogia descrita nas Escrituras. O próprio Moisés assassinou um homem, escondeu na areia. E assim sucessivamente, o profeta Isaías, os 5 primeiros capítulos do livro que leva o seu nome, mostra Isaías usando os seus ais: ai dos que descem ao Egito, ai daqueles que seguem a bebedeira, ai daqueles que ao mal chamam de bem. Quando chegamos no capítulo 6, que na cronologia bíblica deveria ser o capítulo 1, observamos Isaías bradando: ai de mim que vou perecendo. E o interessante é que eles costumam ensinar e dizer que Ur dos Caldeus era uma cidade aplicada na transposição de rios, com o objetivo ali de suprir a necessidade da agricultura, que era um dos meios de sobrevivência da época. Uma localidade bastante próspera e habitada por pessoas com poder aquisitivo elevado. Quem conhece a história de Abraão sabe que Abraão possuía, Abraão tinha sim os seus bens. Abraão não era pobre de maneira financeiramente falando, não. Abraão tinha bens e muitos bens. Costuma-se, para quem pesquisa, costuma-se descobrir que eles também tinham uma grande preocupação na educação dos seus próprios filhos. Abraão, pai da fé. E na verdade, Abraão pode até não ter obedecido na totalidade naquela questão de levar o seu parente, mas se você examinar o capítulo 13 do Gênesis, o Bereshit de Deus, você vai ver que houve um preço que foi pago por levar o Ló, que é a contenda entre os pastores e Ló, os pastores de Abraão, a escolha da terra, as margens do Jordão. Toda essa história você conhece. Mas a palavra Ur dos Caldeus vem da palavra hebraica Kasdim, que significa luz ou iluminados ou fogo. Isso nos dá a entender a questão de eles possuírem tantos bens materiais. Eram pessoas iluminadas, porém necessitavam desse encontro real
que a palavra de Deus se cumprisse, quando ele disse: de ti farei uma grande nação. Abraão foi provado, sim, Deus provou a fé, provou a obediência, provou o amor de Abraão para com Deus. Abraão obedeceu quando ouviu a voz de Deus, deu ouvido à voz do Senhor e seguiu, sem questionar, como nós às vezes questionamos, né? Queremos saber quais as condições para irmos, porém Abraão não perguntou quanto rendia, qual era a quantidade de membros, se era bom, se era assim, qual era a localização. Não, Abraão simplesmente obedeceu o ide, a chamada, e isso fez com que ele fosse abençoado, e das suas entranhas Deus gerou uma grande nação. Ainda que houve aquela questão de Ismael, e hoje lá toda essa controvérsia dos árabes com os judeus, Israel, Palestina, tudo isso, porém Deus cumpriu o seu propósito, mesmo com toda a falha humana, com todo defeito que nós temos. Deus escolheu Abraão, assim como me escolheu e escolheu você. Então creia na chamada de Deus na tua vida, levante a sua cabeça, prossiga firme e forte, porque Deus é contigo.